Pode sentar. Meu óculos apareceu aqui, magicamente. Sujo. Mas vamos lá. A gente está estudando, tem falado a respeito das parábolas. E recentemente nós fizemos um jejum, né? Jejum somente de líquido, que a maioria da igreja acompanhou. É sempre muito bom a gente jejuar, é uma prática que abençoa a nossa vida, que faz a gente orar mais, que é uma ajuda espiritual, é uma prática que deve ser feita, obrigada, por todo cristão. E no final desse jejum, eu tive um sonho sobre o arrebatamento. E um dia, 2 dias depois, alguém me mandou uma mensagem dizendo que tinha sonhado também com o arrebatamento. E eu achei muito interessante porque, como nós estamos pregando sobre as parábolas, a parábola que eu estava estudando para poder pregar é justamente uma parábola que fala sobre o fim dos tempos. E quando a gente fala sobre o fim dos tempos, não é no intuito de querer te assustar. Nós não queremos que você saia daqui impressionado, não é por causa dessa impressão do medo que a gente vai pregar, mas por quê? Porque é uma realidade. A gente fala sobre oração, a gente fala sobre vida com Deus, é uma realidade, é algo que o cristão deve ter, deve viver, e a gente vai falar outras realidades, outras verdades que contém na Bíblia, que uma delas é o final dos tempos. Em breve, em nome de Jesus, nós vamos fazer estudos sobre escatologia e vai ser muito bom, mas em breve. Mas e a gente não vai entrar numa questão totalmente escatológica, mas a gente vai... o intuito de falar sobre as parábolas é porque elas sempre trazem transformam a verdade em algo concreto. Porque eu posso muito bem falar para você sobre o que é bonito, sobre o que é bondade, mas quando tem um exemplo sobre isso, parece que fica mais claro. E Jesus ensinava através de parábolas para que esse ensinamento ficasse muito claro, que não restasse dúvidas, para que as pessoas simples pudessem entender, para que todo mundo tivesse acesso àquilo que ele estava falando, que fosse assim, sabe, aquela chamada, entendi, agora eu entendi. Então, se você conversa com alguém a respeito de algo que ele não entende, fica obscurecido. Então você deve falar como a pessoa entende, para tirá-lo de um lugar e colocar em outro. Observar a situação de uma outra perspectiva, mas que leve para o objetivo. A gente pode dizer que uma parábola ela é uma história terrestre com um significado celestial. Então, a gente deve reunir todos os detalhes possíveis para entender o que Jesus queria dizer e assim, o impacto, a impressão que aquelas pessoas receberam quando Jesus falou sobre a parábola, que a gente vai ler sobre a parábola do joio e do trigo. Então, qual foi aquele impacto? O que elas receberam? Para isso, a gente precisa entender o que é o joio, o que é o trigo, por que ele assemelhou isso. E essa verdade, ela tem que entrar no nosso coração. É muito simples a parábola. E ela deve entrar no nosso coração com clareza. E aprender a ouvir sobre uma parábola, estudar sobre isso, deve causar em nós uma transformação. Isso deve, de alguma maneira, mexer contigo. Então, vamos ler Mateus 13. Abra sua Bíblia, por favor. Mateus 13, 24
ao 30. E depois do 36 ao 43, diz assim: Jesus lhes contou outra parábola, dizendo: o reino dos céus é como um homem que semeou boa semente em seu campo. Mas enquanto todos dormiam, veio seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e se foi. Quando o trigo brotou e formou espigas, o joio também apareceu. Os servos do dono do campo dirigiram-se a ele e disseram: o senhor não semeou boa semente em seu campo? Então, de onde veio o joio? O inimigo fez isso, respondeu ele. Os servos lhe perguntaram: o senhor quer que vamos tirá-lo? Ele respondeu: não, porque ao tirar o joio, vocês poderão arrancar com ele o trigo. Deixem que eles cresçam juntos até a colheita. Então direi aos encarregados da colheita: juntem primeiro o joio e amarrem-no em feixes para ser queimado. Depois juntem o trigo e guardem-no no celeiro. 36. Então ele deixou a multidão e foi para casa. Seus discípulos, aproximando-se dele, disseram: explica-nos a parábola do joio no campo. Ele respondeu: aquele que semeou a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno, e o inimigo que o semeia é o diabo. A colheita é o fim desta era, e os encarregados da colheita são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim também acontecerá no fim desta era. O Filho do Homem enviará os seus anjos, e eles tirarão do seu reino tudo que faz tropeçar e todos que praticam o mal. Eles os lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino do seu Pai. Aqueles que têm ouvidos para ouvir, ouça. Essas imagens que aparecem na parábola, elas são muito claras. O joio era uma maldição para um agricultor, contra o que ele deveria lutar. Por quê? Porque no início ele era muito difícil de ser distinguido. São muito parecidos, muito parecidos. Pesquisei na internet algumas imagens, realmente no início são muito parecidas, mas quando eles crescem, você consegue identificar. E Jesus ele começa a exemplificar esse momento exato. Foi plantado o trigo, mas no meio do trigo o diabo veio e plantou o joio. E os servos chegaram com o Senhor e então, a gente pode tirar, o Senhor quer que a gente vá lá? Não, deixa como está. Porque tirar agora é capaz de tirar o trigo também. Então deixa crescer, deixa como está, que quando ele começar a dar o seu fruto, que a gente começar a perceber a diferença, a gente pode arrancar. E o joio vai ser claramente separado do trigo. E o joio vai ser queimado. E o trigo vai ser recolhido no celeiro. Quando eles vão crescendo, não dá para separar. A semelhança é muito próxima. Mas por que não dá para conviver? Porque não parece em nada. O joio, inclusive, ele causa enjoo, náusea. E alguns artigos que eu li, alguns livros, diz que ele inclusive tem efeito narcótico. Ele não é bom em nada, é um veneno, é uma maldição. É muito trabalhoso para um agricultor saber que na sua plantação tem joio. Ele é desagradável. E essa imagem que Jesus fala sobre alguém que semeia joio num campo, não foi no campo vizinho, foi onde estava trigo, foi maldade, pura maldade. Semear o joio lá, mas isso não era incomum. A parábola, como Jesus explicava, tinha a sua maneira clara das pessoas entenderem, então isso era, de certa forma, comum, as pessoas viam isso. Inclusive, tinham leis que proibiam e tinha punição para quem fazia isso, porque não era para ser feito, é maldade. Mas aconteceu. Mas é uma das parábolas mais práticas que Jesus ensina, porque
ele fala a parábola e depois ele explica. E ele fala que a boa semente, o trigo, foi o Senhor que plantou. Mas quem é essa boa semente? O que essa boa semente faz? O que a semente ruim do joio faz? Qual é a semelhança entre elas? Antes de nós avaliarmos os outros, a gente tem que se avaliar. Em 2 Coríntios 13 fala: examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé, provai-vos a vós mesmos. Ou não sabeis quanto a vós mesmos que Jesus Cristo está em vós, se não é que já estáis reprovados. O trigo, o justo, a boa semente, ela se diferencia do joio, porque ele sabe o quão ruim ele é, o quão ele está separado de Deus, e o quanto ele precisa de Deus. Ele reconhece que o problema do homem não são só as suas más obras. O problema do homem, ele se define nessa separação de Deus. Esse é o problema da nossa vida. É tudo muito ruim porque estamos separados. O trigo, ele reconhece que existe um bom, o Senhor, e não o trigo em si. A palavra chama que quem está distante de Deus, ele é filho da desobediência. Uma pessoa que não entregou a sua vida ao senhorio de Cristo, ele é um filho da desobediência. É alguém que está andando no curso do mundo. É alguém que é influenciado pelo mal, influenciado pelo diabo. E não pense que ser influenciado para o diabo é somente a pessoa que cai babando, se batendo, manifestando um demônio, uma opressão. O diabo não está muito preocupado em aparecer, não. Ele prefere muito bem ficar escondido na sua vidinha, manipulando seus pensamentos, te conduzindo à desobediência. Ele vai aparecer? Não vai. Não é interessante isso para ele. É por isso que a gente deve se examinar. O quanto de Deus tem em nós. O quanto da vida de Deus tem no nosso coração. Das suas verdades firmes e fixas estão no nosso coração. Se você não entende o quanto você está distante de Deus, a graça, o amor e o perdão de Jesus, eles não fazem sentido. A gente, quando vai evangelizar, fala que Jesus morreu pelos nossos pecados. Existia uma separação, a gente fala sobre graça, mas para algumas pessoas parece assim, não, tá. Sabe por que não faz sentido? Porque não reconhece o seu estado de necessidade de Deus, de tão separado da bondade. Você não nasceu bom. E a gente precisa entender que no nosso processo não é melhorar um pouquinho. Jesus não veio para morrer, para se sacrificar, para dar uma melhorada em você, para dar um jeitinho. Deus, ele não quer te melhorar, ele quer te matar. É por isso que o evangelho, é por isso que o cristianismo, ele é um caminho de cruz. É um caminho de morte. Isso tem que estar muito claro, isso tem que estar resolvido na sua mente. Eu sou cristão, eu vou morrer. Vou morrer todo dia para mim mesmo. E nesse mundo eu vou passar por tanta coisa. Mas eu tenho um bom ânimo. Ele já venceu o mundo. A gente precisa morrer para nós mesmos e deixar que Jesus viva. Não é um jeitinho, não é uma obra, um caso de bondade, uma situação de bondade que você vai demonstrar e isso vai afagar o coração de Deus e Ele vai te retribuir a vida eterna por isso. Não, não mesmo. Spurgeon fala algo interessantíssimo,
que discernimento é o conhecimento de saber a diferença entre aquilo que é certo daquilo que é quase certo. Porque a diferença daquilo que é certo ou errado, ela é muito clara. Vai ser prejudicial para mim, pode ser prejudicial para o outro, então não faço. Mas daquilo que é certo para aquilo que é quase certo, a gente volta para a parábola. É isso que Jesus está querendo dizer. É que tem coisas que são tão parecidas que você pode se enganar. Mas quando elas vão desenvolvendo, quando você vai vivendo, vai frutificando, elas vão mudando. Porque você não aguenta muito tempo. É desse tipo de transformação que a gente fala, que só o Espírito Santo pode fazer. Você pode tentar pelas suas forças. Você vai crescendo, vai vivendo, vai sendo alimentado, não aguenta muito tempo. Quando cresce, quando é para dar o fruto, é nítido. É muito claro. É ou não é. E sobre as coisas que são e não são, a Bíblia ela fala que existe fé e existe uma fé genuína. Se existe uma fé genuína, é porque existe uma fé que pode ser fingida. Paulo adverte Timóteo sobre isso. Não tenham cuidado para não ter uma fé fingida. Pode fingir fé. Que absurdo. Pode. O trigo e o joio podem orar? Pode. Olha a oração do fariseu, a oração do publicano. Jesus dá o exemplo. É muito parecido, tem a mesma atitude, a intenção do coração totalmente errada. Existe em 2 Timóteo, no capítulo 3, versículo 5, no início do capítulo, Paulo adverte Timóteo sobre o que vai acontecer no fim dos tempos, o tipo de pessoa que vai existir no fim dos tempos. Queria que você abrisse lá, porque é algo que a gente deveria passar uma vista assim todo dia, porque é muito real. 2 Timóteo 3. Sabe, entretanto, disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens amarão a si mesmos, serão ainda mais gananciosos, arrogantes, presunçosos, blasfemos, desrespeitosos aos pais, ingratos, ímpios, sem amor, incapazes de perdoar, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, inconsequentes, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, com aparência de piedade, todavia negando o seu real poder. Afasta-te, portanto, desses também. Aparência de piedade é aquilo que parece, mas não é. É muito claro que uma aparência de piedade para uma semente ruim é obedecer somente ordenanças da religião. Trigo e joio ceiam juntos. Eles se batizam. Joio se batiza. Eles até frequentam os cultos, recebem da mesma fonte, recebem ensino, recebe repreensão, ora, frequenta a sala de oração, aconselha às vezes algumas pessoas. É muito parecido, tem aparência de piedade, se envolve nos projetos, trabalha. Mas ele pode até trabalhar, mas não reconhece o poder espiritual. Pode até ser um professor em escola bíblica, um professor da escola de capacitação cristã, mas ainda precisa saber o que é nascer de novo. Pode até ser um pregador, mas não conhece o poder do Espírito Santo. Você percebe o que é ser parecido, mas não é.
A gente lidar muito com isso. A gente precisa de realmente discernimento, sabedoria, para saber quem é o fraco na fé, o novo na fé e aquele que não é convertido. Porque acaba que pelas aparências a gente se engana. Mas isso não é um dever nosso julgar. Claro, a gente precisa de sabedoria, sim. Ore pela liderança dessa comunidade para que tenha essa sabedoria, é necessário. Mas a palavra aponta que vai ter um dia e que isso vai ser revelado. E que essa aparência de piedade e que essa fé fingida, ela vai vir à tona. Pressiona. É por isso, sabe, que Deus nos pressiona tanto. É prova atrás de prova, teste atrás de teste. Você diz, meu Deus, não acaba nunca. Vou te dar uma boa notícia. Não acaba. Até Ele voltar, não acaba. Porque Ele está te esticando, provando a sua fé. Então, toda vez que a sua fé for provada, não murmure. Se alegre. Tiago 1 fala sobre isso. Passe pelas provações sorrindo, feliz. Então, quando você for testado, quando for provado, se alegre. Quando tiver tudo tranquilo, preocupe-se. A verdadeira piedade não a piedade não é aquela questão de estar, aquela cara de santinho, de ter pena, ou de fazer uma carinha para que as pessoas sintam pena de você. A piedade, ela está relacionada à devoção. Amor a Deus, devoção. Saber, se preocupar com aquilo que Deus pensa. Se preocupar com as coisas que Ele se preocupa. Isso é piedade. A verdadeira piedade olha para Deus e lamenta a distância que temos dEle. Mas que a gente consegue chegar através de Jesus. Mas ainda existe pecado, ainda somos pecadores. É essa distância que ela é lamentada. Porque quando você se relaciona com Deus e acha que não tem nada para mudar, nada para transformar, está errado. E muitos de nós nos relacionamos com Deus como se Ele fosse um mágico. E até como se Ele fosse um palhaço. Ele não está vendo nada do que você está fazendo. E parece que passa de segunda a sábado encapetado e vem no domingo... #vamos agradecer a Deus. É incoerente. É errado. É joio. É pecado. Sabe? Um cristianismo raso, superficial, sujo, e parece que Deus ele tem que aceitar, porque afinal, poxa, eu estou fazendo o melhor de mim, eu estou vindo para o culto, Deus. Eu poderia estar matando, eu poderia estar roubando, mas eu estou aqui, eu estou no culto, e o Senhor tem que me beneficiar por isso. Querido, relação é criador e criatura. Sabe por que não consegue se relacionar com Deus da maneira correta? Porque você não conhece Deus. Não conhece, não teme. Temor a Deus é a chave. Tem joio sendo plantado em todo lugar, assim como tem trigo também sendo espalhado em todo mundo. Mas avalie você, quem é você? Ou até você é um salvo, mas tem negligenciado as boas obras. A salvação, ela não vem por obras, não tem nada do que você possa fazer na sua vida, nada, que possa apagar os seus pecados, que possa te aproximar de Deus. Não tem nada, não é por isso. Mas a fé sem obras, ela é morta. Você tem negligenciado as obras.
negligenciado o amor, tem sido frio para perdoar, tem negligenciado a devolução do seu dízimo, da sua oferta. Quem é trigo, ele vai crescendo, ele vai recebendo alimento, ele começa a demonstrar fruto. A palavra fala sobre fruto do Espírito. 9 características. E já falamos aqui também que você não escolhe, não é no unidunité. Eu escolho esse aqui porque é mais fácil. Eu tenho uma tendência para ser uma pessoa amorosa. Na verdade, quando você olha as 9 características, não tem tendência nenhuma. Sim, alegria, paz, longanimidade, benignidade, domínio próprio. E quanto mais você vai lendo, você vai dizendo: Deus, eu preciso de Ti. Eu preciso de Ti. Eu preciso de Ti. É diferente de uma leitura que diz: esse aqui eu já tenho, esse aqui eu já fiz. Eu consegui domínio próprio, tem 5 anos. Não é assim. Não é esse o cristianismo, não é esse o verdadeiro cristão. O verdadeiro piedoso, ele busca a Deus, busca seu reino, fazer a sua vontade, buscar a sua justiça, porque ele sabe que todas as outras coisas serão acrescentadas. Ele não é uma coisa em casa e outra coisa na igreja. De novo, percebendo isso com pressão. Quando nós falamos sobre o Sermão do Monte, nós falamos a última parte do sermão, que foi sobre perseguição. E que Jesus diz: fiquem felizes quando vocês forem perseguidos. Porque vai chegar esse momento. Fica feliz quando você passar por aflição. Fica feliz quando você for perseguido. Quando as pessoas injuriarem você pelo meu nome. Aí sim, é só vitória. Não é isenção do problema. Não tem aparência de piedade. Pode ser quando você passa por uma situação difícil e você só murmura. Deus habita no meio dos louvores e o diabo habita no meio da murmuração. O joio que é nutrido pela mesma água, pela mesma chuva, ele está crescendo. E o trigo também está. A gente precisa aguardar com paciência, porque o joio, ele expressa o caráter do semeador, assim como o trigo. E o que estamos expressando. Pesado. É a mensagem da cruz, ela é pesada, é para você morrer mesmo. É para você se deparar com o seu pecado e saber que não está bom do jeito que está. E que só precisamos de Deus. Essa parábola, ela aponta para uma realidade da existência entre o bem e o mal. Mas que no final vai chegar uma separação. E que a gente deve ter paciência para poder permanecer. No último dia, os ímpios serão tirados do meio dos redimidos. E serão lançados os filhos do maligno, os filhos da desobediência, serão lançados num lago de fogo. É a realidade da vida, é isso que é verdade. O inferno não é aqui. Eu não acredito que no inferno vai ter jaraqui. Não vai. Por isso você tira, não é aqui. Não vai ter banana frita. Não é aqui. Existe um lugar de um sofrimento eterno. Para pensar na eternidade. Não tem fim, não tem esperança. Acabou. E é para lá
que os filhos da desobediência, esses que praticam o mal, que praticam a iniquidade, é para lá que eles vão. Mas os fiéis, quem permanecer firme até o fim, vai ganhar a sua coroa, vai receber a bem-aventurança de estar no céu, de estar no reino, governando com Cristo, amando, ansiando por esse dia. Trigo, a gente precisa ansiar pelo dia que Jesus vai voltar. A gente guerreia, e eu quero a minha vitória, a minha bênção, a sua bênção, ela vem no dia que Jesus decidir voltar. Para algumas pessoas chega a ser vazio a questão de, mas se existe uma guerra entre o bem e o mal, por que Jesus pode tudo, Deus é super poderoso, Ele é soberano, por que Ele não acaba logo com isso? É justamente porque não depende de você, depende dEle. E por que ainda não acabou tudo? Porque ainda tem trigo brotando. A questão aqui não é pelo joio, é o trigo. Jesus está aguardando o tempo que seus filhos estão nascendo, estão brotando, estão crescendo, para recolher todo mundo. Porque até lá vai ser claro quem é e quem não é. Nós precisamos esperar pacientemente por esse dia. Se incomodar, assim, com o trigo, no sentido de lutar contra os falsos ensinamentos. Lutar contra o falso ensinamento do amor, porque existe o amor de Deus e existe o amor do mundo. Mais uma coisa que parece, mas não é. As pessoas pregam um Deus de amor que não é o que está na Bíblia. Cuidado. E quando a gente enche a boca para dizer, mas é só um negocinho assim. Paulo, ele adverte sobre uma seita, era na verdade que nasceu dentro da igreja, que eles pregavam a Jesus, eles pregavam amor, pregavam perdão pelos pecados, mas eles negavam a ressurreição de Jesus. Está errado. É por isso que todas as religiões levam a Deus. Que Deus? Está falando de quê? Espera que eu não estou te entendendo. Deus é amor, sim, mas Ele também é justiça. Sabe, não tem uma balança só para um lado. E é por isso que a gente deve conhecer a Deus, para saber os passos que a gente segue. É curso do mundo ou vontade de Deus? Examine o homem a si mesmo. O trigo se examina. Salmo 139, versículo 23 e 24, fala: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Isso aqui está falando de alguém que quer, que anseia mais do que tudo fazer a vontade de Deus. E que o ama, que o segue, não por medo do inferno, mas é porque quer estar com Ele. Que sabe que essa carne, esse corpo, essa vida, o pecado que habita em nós, ele te impede uma comunhão perfeita, que vai acontecer um dia, quando Ele voltar, quando a testemunha fiel voltar, quando o herdeiro de tudo, que nos fez co-herdeiros com Ele, retornar. A nossa esperança, ela tem que estar no retorno de Cristo. Quando todas as coisas, elas vão ser como era para ser sempre.
Examine o homem a si mesmo. Ore e peça ao Senhor para sondar o seu coração. E se tem algum caminho, Senhor, algum caminho, eu quero deixar isso. Preciso do Espírito Santo. Eu vou ler sobre o fruto do Espírito e eu não quero, por uma atitude, riscar um fruto como se já tivesse, porque isso se desenvolve. Não nasce da noite para o dia. É crescimento, é desenvolvimento. Queria que você ficasse em pé agora e fizesse uma oração sincera para Deus. Uma oração de verdade. Não por medo de ir para o inferno, mas porque você realmente ama o Senhor e você quer conhecê-lo. A salvação é Ele que dá. E se você quiser ser salvo, clama para Ele. Ele vai salvar você de você mesmo. Vai salvar você do pecado. E vai te levar para perto dEle.